Aliás, eu quero trazer um outro ingrediente que pode complicar também essa explicação, uma mensagem que o governo ou aqueles que pertencem ao governo queiram passar nessas eleições municipais, que tem a ver com a PEC das drogas. Porque a oposição ao governo está pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar celeridade à tramitação dessa proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas. A PEC das drogas, lembro a vocês, foi aprovada pelo Senado, teve ampla maioria numa reação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode descriminalizar a maconha para uso pessoal. E agora, a bancada de deputados bolsonaristas e também parte do Centrão aguardam um andamento mais rápido da PEC e apostam na aprovação dessa matéria. Então, assim, Senado passou em 2 turnos para surpresa do governo, não esperaria que fosse tão rápido assim. Aí vem agora no Congresso, na Câmara, e o pessoal também tá, Lira, bota isso para pautar logo, porque esse projeto vai passar. É mais uma sinalização. E a resposta que o governo vai dar tem muito a ver com o argumento que você já trouxe aqui. Ele vai falar, perto das eleições, que ele defende a descriminalização das drogas. Que recado que passaria, né, Alan Gani? Pois é, e perceba, é o mesmo pacote, porque... Que tem a ver com segurança pública, combate à criminalidade e etc. Exatamente, então é o mesmo pacote. A narrativa, a propaganda que a oposição vai fazer é, olha, o governo é a favor da saidinha, porque o governo é a favor da impunidade. Essa vai ser a propaganda. O governo é a favor da descriminalização das drogas, o consumo está ligado à criminalidade. Então dá de bandeja para a oposição deitar e rolar. E eu não tenho a menor dúvida de que na Câmara isso daí vai andar rápido e vai passar. Então, como é que está o projeto hoje? Criminaliza todas as drogas. É importante dizer que continua havendo uma diferença entre o crime de tráfico de drogas e o crime de consumo. O que não há no projeto é uma quantidade estabelecendo qual é essa fronteira. O que é crime de tráfico de drogas e o que é crime de consumo. Porque às vezes, do jeito que é vinculado, parece que o crime de consumo vai ser igual ao crime de tráfico de drogas. Não é verdade, são crimes diferentes, mas não tem este critério mais objetivo da quantidade. É que eu acho que a lei já proíbe, né? A lei já proíbe, já é crime hoje. E agora o Congresso vai colocar isso na Constituição, né? Eu acho que tem a ver justamente com isso, não é? Tem uma mudança e não precisaria de sanção porque o próprio Congresso já poderia promulgar isso. Então, de alguma forma, já há uma criminalização, a única diferença é que as pessoas que usam drogas não vão presas pelo uso. Não tem a ver justamente com essa situação, sim, mas sim apenas pelo tráfico. Apenas pelo tráfico. Hoje ninguém vai preso por consumo, né? Você tem medidas socioeducativas, multas, algo do tipo, medidas educacionais, tem que lá fazer um curso. Eu acho que isso não vai mudar, né? Mas é isso que você trouxe, Evandro, acaba ampliando, né? Fala, Piperno. Então, esse projeto ele é discutido muito nesse clima de fla-flu, veio aí do Senado, a toque de caixa, muito como retaliação que o STF faz e tal, e a gente já debateu muito isso. Você acha que o ambiente não é favorável para uma discussão como essa? Por exemplo, ter esse ambiente beligerante em que há o Supremo Tribunal Federal e o Congresso faz algo para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o motivo pelo qual o Congresso decidiu definir isso agora não é o melhor. Não é o melhor, e o que está dentro do projeto, tem muita coisa importante dentro do projeto que está passando batido e que ninguém cita. O Alan quase chega lá agora e tal. Quando você fala, por exemplo, em projetos de reeducação, enfim, coisas que são socioeducativas e tal. Nesse projeto, por exemplo, se fala na atuação das comunidades terapêuticas. Muito bem. O que esse nome duplo aí sugere e traz de tão, enfim, relevante? As comunidades terapêuticas, elas são, via de regra, mantidas por entidades religiosas. Sim. Então, ligados a grupos religiosos. Então, aí o sujeito, por exemplo, fosse pego consumindo, fumando e tal, né? Para não ser preso, ele poderia, inclusive, optar, né, poderia ser internado, quase como se fosse uma internação compulsória, para um tipo de tratamento. Só que sobre esses tratamentos, a gente tem esses tratamentos são muito polêmicos, para dizer o mínimo, muito, enfim, discutidos. Há denúncias, até mesmo de métodos pouco ortodoxos aí e tal.
E aí, muitas dessas comunidades também acabam recebendo verbas públicas, verbas, né? Como eu disse, verbas de igreja e tal. Então, na verdade, lá na ponta, esse projeto mexe, inclusive, com o destino de verbas, enfim, de verbas públicas que vão, né, para essas... Você acha que há um lobby em cima desse setor aí? Mas não tem a menor dúvida. Imagina, por exemplo, se alguém de alguma bancada religiosa vai votar contra isso. Então, o projeto é discutido agora de forma muito assodada, né, por conta desse confronto STF versus Legislativo, e alguns pontos muito obscuros estão indo aí a reboque, estão passando muito, sabe, desapercebidos aí. E mais uma vez nós temos um tema também que, a depender da ação que for movida depois, pode parar no Supremo Tribunal Federal. E aí é mais uma definição em que há uma questão colocada pelo Legislativo que, por motivo de alguma ação, vai parar novamente no Supremo Tribunal Federal. Gustavo Segré. Eu teria adorado ser mosca para estar naquele jantar do presidente da República com alguns dos membros do Supremo Tribunal Federal, porque com certeza se tratou desse assunto. A única maneira de que o governo não se exponha com um assunto desse é que o STF breque. Não tem outra opção. E tem outra situação que não está sendo muito bem avaliada pelo PT, me parece. Porque, entanto, temos todas essas discussões, PEC das drogas, questões do arcabouço fiscal que não será cumprido. Ou seja, todas são notícias negativas para o governo, pelo menos por enquanto. Projetos que não vingam, programas que têm um nome muito bonito, mas que não saem do papel. O presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está viajando o país inteiro com muita gente que vai seguindo atrás, e é campanha para os pré-candidatos que estão vinculados com ele para as eleições. Então, enquanto o governo se preocupa pela articulação, por isso, por aquilo, não vejo que tenha gente do PT encarregado de dizer, gente, espera aí, o outro lado está fazendo muita campanha e a gente não está acompanhando, e as eleições vêm. Então você tem uma articulação de muita gente na rua, empurrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que acompanha os candidatos de cada uma das cidades, são muitas. E pelo outro lado, o governo que tem que pegar pênalti atrás de pênalti, vendo como que consegue resolver as questões. A situação dos candidatos do PT, da esquerda em geral, para essas eleições, se não começarem a trabalhar, vai ter grande dificuldade para resultados bons. Agora, independentemente do que acontecer lá na frente, de alguma forma, os ministros do Supremo Tribunal Federal precisam compreender que um recado está sendo dado pelo Legislativo já há algum tempo, né, Alan Gani? Com certeza. Veja, tem até essa ameaça de abertura de uma CPI, acabou não indo para frente, né? Uma CPI de abuso de autoridade por ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas respostas do Congresso Nacional, como uma PEC limitando mandatos, como uma PEC limitando decisões monocráticas, ou de uma forma mais indireta, sempre quando o Supremo legisla sobre determinado tema, o que acontece? O Congresso, em seguida, coloca o tema para tramitação e votação. Foi assim com o marco temporal, foi assim com a PEC das drogas, é assim também com o aborto. Enfim, então está tendo uma reação por parte do Congresso Nacional, e eu acho que prova disso foi a visita do ministro Alexandre de Moraes ontem ao Congresso Nacional, né, tentando ali apaziguar os ânimos. Mas hoje há sim uma tensão entre os poderes. Fala, Segré. Eu não acho que isso tenha sido para apaziguar os ânimos, porque foi para apresentar um novo Código Civil, aproveitando, inclusive, de surpresa, avisou para o presidente Rodrigo Pacheco que ele ia ir em função dessa apresentação do novo Código Civil, e aproveitou para fazer aquele comentário sobre a felicidade quando não tinha redes sociais. Mas você sabe que tem um assunto que está vindo também como se fosse um tsunami, não sei se pelo poderio, mas se pela demora, pela lentidão, que não é um efeito concreto, que é uma determinação de uma exposição de documentos do STF que partiu do Congresso americano. E que isso pode trazer algumas questões que estão sendo já divulgadas, inclusive pela mídia, em relação a quais perfis foram bloqueados e por que foram bloqueados. E isso vai chegar. E a dúvida é como isso vai impactar no STF, no Congresso e no Poder Executivo, porque vai chegar.